Existe uma cena que acontece em muitas famílias e que ninguém escolhe. Acaba cobrando um preço altíssimo de quem a protagoniza. A filha ou o filho que cuidam da mãe antes de serem cuidados. Que são fortes antes de serem acolhidos. Que aprendem a não precisar porque perceberam muito cedo que precisar é um peso para quem deveria acolher. Essa filha ou filho crescem, tornam-se adultos e aprendem que para serem amados eles precisam fazer, eles precisam doar. Todos os seus relacionamentos eles sempre dão mais. Amizade, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, absolutamente em todas as esferas de ser, eles ocupam o mesmo lugar de cuidar, de doar, de fazer, porque eles aprenderam que eles não são amados porque eles existem. Eles são amados porque eles dão. Então eles estão sempre cuidando, eles estão sempre dando, eles estão sempre fazendo. Eles sempre dão mais do que tomam e carregam com frequência uma exaustão que não tem nome. Por quê? Afinal, quem sempre foi forte, quem sempre cuidou de todo mundo, quem sempre atendeu a todos, quem sempre fez, não sabe nem nomear o cansaço. Acha que é fraqueza, não aceita viver um luto, porque não se dá a esse direito. Bert Hellinger tinha um nome para essa dinâmica. Ele chamava de inversão de ordem, ou seja, os pais ficavam menores do que os filhos. E ele dizia que não é um problema, né, de ordem comportamental ou de personalidade arrogante, mas uma consequência de um sistema que se desorganizou em algum momento e acabou colocando os filhos como grandes. Eles cobraram dos filhos que fizessem o que eles não poderiam mais fazer. Também é uma dinâmica inconsciente. Uma dinâmica de lealdade, uma dinâmica de amor cego. Só que isso tem um peso altíssimo para os filhos. Porque você já viu, a raiz é que cuida, ampara e alimenta o caule, o tronco, não o contrário. Ele se observou ao longo de décadas de trabalho com famílias que o amor tem uma ordem natural. É simples. A gente vai pensar numa árvore, pensar numa planta. A nutrição vem da raiz, não tem jeito de vir de outro lugar. Da mesma maneira, a água vem da fonte, ela vem da nascente. E o rio corre para o mar, e não do mar para a nascente. É um sentido, é um fluxo. O amor flui dos que vieram antes para os que vieram depois. Pai e mãe são grandes, avós são maiores ainda, bisavós são muito maiores. E você é pequeno, os filhos são pequenos. O amor flui dos pais para os filhos, não ao contrário. Quando um filho tenta inverter esse papel, dar aos pais o que eles pensam que os pais foram lesados, não tiveram e compensá-los de suas dores, de suas faltas, reparando um fato ou uma situação, os filhos ficam fracos e várias dinâmicas de sua vida começam a não dar certo. Um filho não pode compensar um pai por suas perdas ou salvá-lo. Não vai conseguir. Vai haver um emaranhado, vai haver algo que vai travar. Então, é muito importante que o filho entenda que sim, ele pode cuidar, ele pode amar, ele pode até bancar financeiramente. Mas desde que ele entenda que esse pai e essa mãe vão ter um lugar de prioridade, de maiores, de fortes e de grandes. Independente do estágio de vida em que eles estejam. O filho deve cuidar dos pais, amar os pais, proteger os pais, ajudar os pais,
Claro que sim, mas a postura interna precisa continuar a mesma, porque, claro, os pais ficam idosos, ficam doentes, a gente passa a cuidar deles, mas a postura interna precisa ser a mesma. A postura de pequenos diante desses pais que são tão grandes, que são tão qualificados, que são os pais possíveis e perfeitos para eles. Se você entende isso, você com certeza, principalmente nesse momento que a gente está cuidando do Dia das Mães, vai sentir esse amor de gratidão, esse amor de reconhecimento, de clemência e reverência, de honra, de ser feliz, de ir mais longe, de crescer, de vencer, de cuidado, de sustentação. Mas você permite ser cuidado, sustentado, nutrido pelos seus pais. Você entende que mesmo que seu pai ou sua mãe tenham falecido, desencarnado, eles são grandes e eles continuam te nutrindo e vão continuar para sempre. Essa distinção, ela é importantíssima. Um filho ou uma filha não podem assumir o papel de cuidadores emocionais e energéticos da mãe ou do pai. É muito, muito, muito importante manter esse distanciamento. Não é possível um filho ou uma filha serem repositórios de esperanças, de sonhos não realizados dos pais. O sistema fica pesado, tudo se descompensa e as próximas gerações vão pagando preços muito caros. Nós precisamos ter o direito de desenvolver nossa autoestima e de entender que nós somos amados porque nós existimos, por quem nós somos. Não porque somos bonzinhos, porque fazemos, porque acontecemos, porque estamos sempre ajudando, até mesmo passando por cima da nossa saúde, da nossa condição de ser. Voltar para o lugar de filho ou de filha, esse é o lindo. Esse é o grande paradoxo da entrega. Já pensou nisso? É totalmente libertador. Por quê? Você movimenta todas as energias para que você compreenda que você merece ser amado, ser cuidado, ser visto. E aprende a ter dinâmicas de troca saudáveis, importantes. Não é fraqueza, é o oposto. Voltar para o seu lugar de filho é ter a coragem de reconhecer que sua mãe ou seu pai são muito grandes. E assim, permitir que o amor volte a fluir, que o amor volte a acontecer. É um ato de coragem, é um ato de humildade, é um ato de profundo amor. E também, eu sei, é muito difícil. Principalmente para quem passou toda uma vida aprendendo que não pode ficar triste, não pode sofrer, não pode ser vulnerável. Você se reconhece nessa dinâmica? Ou se lembra de alguém? Eu quero te convidar a ter essa atenção. A vida é linda, ela é fluida, ela é toda fonte de abundância, de alegria, de beleza, de amor, de saúde. Respeitar a vida e o destino de cada um. Parar de querer compensar o que não era do destino da pessoa ou que ela não trabalhou para viver. Esse é um grande aprendizado e uma linda forma de evolução.